Bom dia, pessoal. Eu e a Rafa, a gente decidiu fazer esse vídeo para mandar para vocês, para dar uma esclarecida e uma tranquilizada enquanto a gente está nesse estado de calamidade, né? E preferimos gravar o vídeo por ser uma maneira mais ágil e mais rápida de ser entendível, tá? Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração aqui e explicar para os nossos empregados é que essa pandemia, essa crise a qual a gente está passando, não foi nós como empregadores ou as empresas que instituíram o coronavírus, né? E que qualquer tipo de revolta ou insatisfação por parte dos empregados em relação ao modo que vai ser direcionado isso ou pago não depende da empresa. É um momento muito delicado o qual a gente está passando nesse momento, porque é uma crise mundial, é uma crise nova aqui a nível nacional também. Nós não sabemos quais serão os próximos passos, então a gente está aprendendo junto. Essa medida provisória ela foi publicada ontem, tem 10 horas só que ela foi publicada até agora, então existem alguns pontos nela que talvez vão ser discutidas ainda no Congresso, que tem alguns artigos que eles ainda acham que sejam inconstitucionais, mas ela já está valendo, né? Então, como ela já foi publicada no Diário Oficial, ela já tem validade. Então, a gente tem alguns pontos aqui em relação a essa medida provisória para destacar para vocês, os mais importantes pelo perfil das empresas, né, que são os nossos clientes. E aí nós vamos exemplificar para vocês aqui, explicar e qualquer dúvida que vocês tenham aí, a gente vai conversando. O primeiro ponto da medida provisória é o artigo 2º, né, que ele diz assim: durante todo estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. O que isso quer dizer? Qualquer acordo individual que você faça direto com o seu empregado, por escrito, ele vai valer, entendeu? Desde que não ultrapasse nada daquilo que está destinado na Constituição Federal, né? Então, para garantir o vínculo empregatício. Então, tudo que você celebrar, você vai chamar o seu empregado para conversar, e que vocês negociarem ele individualmente, por escrito e assinado, vai estar valendo. Ele vai... tem validade sobre a CLT, sobre qualquer acordo coletivo. Esse artigo, ele é um artigo que está sendo discutido porque ele é como se fosse um cheque em branco para o empregador, né? Então, provavelmente ele vai ser discutido de novo por questão de segurança mesmo. Então, a gente precisa ficar bem atento a esse acordo aí, mas ele está valendo, tá? Então, isso garante que o que vocês celebrarem entre vocês vai estar valendo. Então, o que for melhor para a empresa, ok? O segundo ponto, sobre o banco de horas, tá? Que é o artigo 14 da MP. O banco de horas, ele diz o seguinte, né? Pela convenção coletiva, tinha um prazo de 6 meses, 3 meses para poder fazer a compensação. Nesse caso, é o seguinte: o banco de horas ele vai ter a validade da seguinte forma. Em relação ao banco de horas, como é que vai funcionar? Então, por exemplo, a sua empresa vai ficar 2 meses fechado. Eu dei 60 dias, a empresa vai ficar fechada. Nesse tempo, você vai pagar o salário normal para o funcionário, tá? Porém, vai gerar um crédito de horas para você, né? Então, você ficou 60 dias parado, são teoricamente 440 horas que você pagou para esse funcionário. Então, o estado de calamidade ele vai até 31 de dezembro desse ano. Você tem até 18 meses ao término do estado de calamidade para cobrar isso do funcionário. Então, como banco de horas. Então, fazer ele ter horas extraordinárias, até que zere esse banco de horas. Então, tem um prazo de 18 meses para zerar o banco, tá? Se você optar por essa modalidade, você vai ter que pagar o salário normal no tempo que a empresa ficou fechada, ok? Outro ponto, os feriados, né? Os feriados, eles podem ser antecipados, tá? É o artigo 13. O artigo 13, ele diz o seguinte:
você pode antecipar todos os feriados, né? Então, durante o estado de calamidade, né? Tem até 18 meses depois. Desde que não seja feriado religioso, né? Não pode ser feriado religioso? Pode, desde que você sente com o seu funcionário e celebre esse acordo por escrito, né? Porque tem pessoas que, né, a gente não vai entrar no mérito de religião aqui, mas que faz muita questão, é dia santo, é sagrado, não gostaria de trabalhar. E aí é um direito do empregado, tá? A empresa não pode simplesmente forçar ele a trabalhar nesse dia. Então, vai valer o que for escrito entre vocês, celebrados. O que mais? Um outro ponto importante na AMP é o artigo 18, que talvez seja o artigo mais importante aqui e o que as empresas mais vão adotar. O que ela diz? Que você pode suspender o contrato de trabalho por até 120 dias, ou seja, 4 meses. Né? Suspende o contrato, não há pagamento de salário, não há pagamento de encargos, nem nada. Mas tem uma condição para isso, desde que a empresa direcione o funcionário para um programa de qualificação profissional, que pode ser um curso online, qualquer curso, desde que seja de qualificação, tá? Tem vários cursos, vários sites que tem, você pode propor isso para o seu funcionário e aí ele vai se qualificar, vai trabalhar de casa. Nesse tempo, você não precisa pagar o salário, mas os benefícios sim. Então, por exemplo, se você oferece cesta básica, plano de saúde, vale alimentação, isso continua sendo pago, tá? Mas aí cessa o pagamento do salário. E ainda esse artigo, ele sugere que você pague a título de bolsa, alguma coisa para o seu funcionário, mas não é obrigatório, você pode pagar qualquer valor para ele enquanto ele estiver nesse programa de qualificação, tá? Então, é o que vocês vão conversar entre vocês, definir e celebrar o acordo por escrito, tá? Uma outra questão aqui é a questão do FGTS. O FGTS, o pagamento das competências 3, 4 e 5, eles foram suspensos por enquanto e vocês podem pagar ele parcelado em até 6 vezes, né? Desde que isso seja declarado até 20 de junho desse ano, tá? Eles vão vencer sempre no 7º dia do mês subsequente. Eu acredito que vai ser em guia separada, não vai vir junto com a guia do FGTS do mês. Até lá eles vão lançar um programa, alguma coisa, mas pode ser parcelado em até 6 vezes, né? O meio do governo está ajudando as empresas nesse período, tá? Então fica suspenso o pagamento do FGTS mês 3, 4 e 5, tá? E aí até em junho declara se a empresa vai optar pelo parcelamento ou não. E vale lembrar que essas guias que não foram pagas, elas não vão ser atualizadas com juros e multa, tá? Vai ser o valor original. Bom, gente, falando sobre as férias, né, que é algo que é o que mais tem gerado dúvida, né, é o que mais a gente tem falado nesses últimos dias. O empregador, ele pode ele conceder as férias para o funcionário agora, principalmente para aqueles funcionários que não têm período aquisitivo completo ainda. Essas férias também já podem ser antecipadas nessa nova medida, né? O que acontece? A empresa vai ficar fechada por 2 meses, 3 meses, né? O funcionário ele só tem 8 meses de trabalho, por exemplo. As férias podem ser antecipadas, inclusive as férias futuras. O que precisa ficar muito bem explicado é que se o funcionário aceitar isso nesse momento, ele tem que ficar ciente de que nos próximos anos, 2021, 2022, por exemplo, se ele pegar 3 férias de uma vez só, ele vai ficar sem tirar férias nos anos seguintes. E digamos que ocorra uma demissão depois disso, né? Essas férias que ele já gozou aqui, elas vão poder ser descontadas na rescisão sem nenhum problema. O pagamento dessas férias, né? Que também é algo que deixa a gente com medo, como é que vai fazer? O pagamento das férias, ele vai poder ocorrer até o 5º dia útil do próximo mês, né?
E o terço de férias, que tinha que ser pago junto com as férias, ele foi prorrogado para ser pago junto com o 13º. Então, ele pode ser pago até o dia 20 de dezembro. Então, assim, as férias, o valor das férias podem ser pagos até o 5º dia útil do próximo mês e o terço das férias até o dia 20 de dezembro. O que acontece é que antes também o aviso das férias tinha que ser dado 30 dias antes do início do gozo das férias. Agora, nesse momento, 48 horas antes do início do gozo das férias, você já pode avisar e o funcionário já pode sair de férias. Então, assim, o funcionário tem período aquisitivo completo, pode tirar férias. Não tem, pode também, essas férias podem ser antecipadas. A única coisa que precisa organizar, não deixar passar, é que o período das férias não podem ser inferior a 5 dias. Só 5 dias eu vou dar para ver como é que vai ficar. Isso não pode, tá? Então, é isso que precisa pensar agora.